E amém. Você foi criado para a eternidade. Nesses próximos dias nós vamos comemorar o Natal, né? Ainda que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, pelo tempo bíblico ali, pela descrição, que nessa época é inverno lá em Israel, e os pastores estavam no campo, então foi na primavera, entre março e abril, que Jesus nasceu, mas não há nada de errado em nós comemorarmos o Natal agora. E nada melhor do que refletirmos sobre o objetivo da qual Jesus veio ao mundo. Eu creio que uma frase que resume a vinda de Jesus, se fôssemos resumir em uma frase, né? Não tem como, só numa, mas uma delas está em Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz: porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. Então, quem havia se perdido? Todos nós. A Bíblia nos diz lá em Isaías, que Deus olhou para a humanidade e Ele ficou admirado, e outra palavra diz maravilhado, por não haver ninguém que conseguisse praticar o bem para a sua própria salvação, porque a salvação não é por mérito humano, é uma obra de Deus. E aí diz o texto que ele, pelo seu próprio braço, estendeu a salvação, ou trouxe salvação para todos. Então o objetivo de Jesus ter nascido, a palavra se fazer homem, como diz em João capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1,14 diz: e a palavra se fez homem, ou seja, a palavra escrita, a palavra falada, ela personificou. Jesus se fez homem com um objetivo: nos salvar. Por quê? Porque lá no jardim do Éden, o homem se perdeu. Quando ele foi colocado à prova, quando ele foi colocado no seu primeiro teste, se ele obedeceria ou não ao Senhor, então ele foi reprovado. E Deus, ele não pode mentir, Deus, ele não pode falar algo e depois não cumprir aquilo que falou. Ele já havia advertido: olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente morrerá. Então nós sabemos que eles comeram, sabemos que eles desobedeceram e Deus cumpriu a sua palavra. Só que a primeira parte que cumpriu foi a morte espiritual, da qual eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas eles se arrependeram dos seus pecados. Eles se arrependeram dos seus pecados. E ali nós vimos que Deus vestiu eles com peles de animais. Há poucos dias eu falei isso aqui, que 2 animais foram sacrificados no lugar deles. Quando foi escrito a lei, Deus colocou os animais ali, cada pecado, como que aconteceria o sacrifício. Só que antes disso, de falar desses sacrifícios, Deus disse ali na sua palavra, né, no jardim do Éden que eu citei: não coma, porque no dia que comer certamente morrerá. Então a primeira morte que o homem enfrenta é a morte espiritual, e todos nós nascemos. E a Bíblia diz que Adão viveu 950 anos e morreu. Aí você diria: mas como? Deus não falou que morreria no dia? Aí entra o tempo de Deus. A Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nesse dia de milênio de Deus, a palavra dele se cumpriu. Primeiro Adão morrendo espiritualmente e depois fisicamente também. E a morte física, apesar de ser uma consequência do pecado, ela se torna uma bênção, porque o nosso corpo ele pode ser punido por causa do pecado, ao passo que os anjos que caíram, Lúcifer e todos os demais, eles não têm um corpo físico, eles vão eternamente padecer no inferno, no lago que arde em fogo e enxofre, porque eles não podem se arrepender dos seus pecados. Deus, ele criou para a eternidade. Deus nos criou para a eternidade. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus nos criou para sermos eternos. A diferença da nossa eternidade para a eternidade de Deus é que Deus não tem princípio e nem fim.
dias. Nós temos um princípio, no dia em que fomos concebidos, em que o espermatozoide fecundou o óvulo da mãe, ali começou a nossa vida, ali começou a nossa existência, para toda a eternidade. Ainda que o físico venha morrer, todos padecem fisicamente, mas nós somos criados para viver eternamente. E sobre essa eternidade, eu quero trazer uma história narrada por Jesus. Eu não lerei o texto bíblico aqui, eu vou deixar o texto, a referência bíblica, porque é um texto bem longo, e eu quero que você anote, ou ouvindo aqui, depois você leia todo esse texto, prestando atenção em todos os detalhes. Ele se encontra em Lucas, capítulo 16, do 19 até o 31, e ali Jesus narra a história de dois homens. Um deles era um mendigo e o outro um homem muito rico. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que não é a classe social, não é a posição social deles que faz a diferença aqui na vida eterna, mas o arrependimento de seus pecados. Aí conta a história desse mendigo chamado Lázaro, que ele tinha muitas feridas, tinha tudo mais, mas o texto dá a entender que ele se arrepende dos seus pecados, e a Bíblia nos diz que ele morreu, e ele foi levado até o seio de Abraão. Seio de Abraão é uma expressão hebraica para o paraíso, e lá então ele estava consolado, ele estava descansando de suas obras. E aí diz também que aquele homem rico que não se arrependeu dos seus pecados, ele morreu, e ele foi levado para o inferno. Então, a Bíblia, ela mostra a realidade pós-morte, porque há um diálogo, e nós vamos discorrer esse diálogo aqui, que aconteceu, daquele homem que estava no inferno, com o próprio Deus, ou a pessoa de Abraão ali, que é representada por Deus, né, com o nome Abraão. E esse relato mostra a vida após morte. Então, o que nós aprendemos com a história, com esse relato real? Isso é uma história real. Alguns dizem é uma parábola, tem até alguns subtítulos na Bíblia, que vinham nas Bíblias mais antigas, que dizia parábola do rico e de Lázaro, mas não é uma parábola, porque o que caracteriza uma parábola nunca tem nome, e ela é uma história uma história fictícia, ou do dia a dia, que ilustra uma verdade espiritual. E nessa história narrada por Jesus, existe um nome ali, e há uma riqueza de detalhes muito grande sobre a vida pós-morte. O que nós aprendemos com este relato de Jesus? A primeira é que existe a vida após morte. Como eu citei agora há pouco, Deus colocou no homem o sentimento da eternidade. Nós somos eternos. O dia que esta carne, que este corpo padecer, o nosso espírito ele vai padecer, vai continuar vivo, vai continuar vivo. Por isso que eu falei que a primeira morte que o homem enfrentou foi a morte espiritual. Qual foi essa morte? Parece uma contradição, parece algo que não tem muito nexo, né? Como está morto e está vivo ao mesmo tempo? É que a fonte de vida é Deus. A partir do momento que o homem perdeu a sua comunhão com Deus, e todos nós nascemos separados de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então nós nascemos separados, ainda que o Espírito esteja vivo, ele está distante da fonte de vida que é Deus. Eu costumo fazer a ilustração de uma lâmpada. Eu compro uma lâmpada na loja, a lâmpada está perfeita, eu testei ela não tem nenhum defeito, mas se eu simplesmente segurar ela na mão, me falar ilumina, 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 ela não vai conseguir iluminar, porque ela não está ligada na fonte de energia. Assim é o homem, quando ele está separado de Deus, nascemos separados de Deus. O salmista disse no Salmo 51, eis que em pecado eu fui concebido, e em pecado eu nasci. Ou seja,
nascemos em pecado, nascemos separados da fonte de vida que é o próprio Deus. Então o homem, apesar de ter um espírito que está vivo, ele está morto no sentido espiritual, e o sacrifício de Jesus, ele veio para nos perdoar, para quebrar essa barreira. Por isso que na morte de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, quando ele morreu, a Bíblia diz que se rasgou o véu do santuário, que era uma cortina feita de peles de animais, que separava o homem do santo dos santos. Ele está dizendo que nós temos livre acesso à presença de Deus. Por isso que diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, tendo pois intrepidez para entrar no santo dos santos, ou seja, na presença de Deus, através do novo e vivo caminho que ele inaugurou, o seu véu, ou seja, a sua carne. Então a carne, ela nos dá livre acesso. Por isso que Jesus disse para nós irmos a Ele, nós teremos vida e vida plena, vida abundante. Então, a vida espiritual, novamente, através do nosso contato com Cristo. Mas, quando o homem morre, esse espírito, ele vai permanecer vivo. Crente ou não crente, convertido ou não convertido. E como que é isso? O espírito não vai morrer. Então, quem morre com Cristo, nós vamos ver que ele vai para um lugar. Quem morre sem Cristo, vai para o outro caminho. Aqui é a segunda lição que nós aprendemos, está no versículo 23, que existem dois destinos para o ser humano. Existem dois destinos pós-morte. Ou ele vai para o paraíso, era o lugar onde Abraão estava. Abraão não, onde Lázaro foi, porque ele se converteu dos seus maus caminhos. E existe o inferno, porque a Bíblia diz que ele estava no inferno, em tormentos. Então é uma realidade. Só existem dois caminhos, não existe purgatório, não existe a luz que tantos falam nos filmes, não existe espírito vagando, como tantos filmes também querem mostrar, até encontrar uma luz, você acende uma vela, nada disso vai resolver nada. O destino nós escolhemos enquanto estamos vivos. Se o homem se converter dos seus pecados, a Bíblia diz que ele é salvo. Lá em João capítulo 5, versículo 24 nos diz isso, em João 3,18 também, se crer será salvo, será salvo. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, ou seja, da morte espiritual, afastado de Deus, para a vida eterna, não entra mais em condenação. Então só existem dois destinos apenas para o ser humano, ou é o céu, ou é o inferno. A terceira lição que nós aprendemos com essa história contada por Jesus, é que o paraíso é real. Porque ali diz que Lázaro ele foi levado ao seio de Abraão. Eu falei agora há pouco que é uma expressão hebraica para paraíso. E veja as palavras que Jesus disse para aquele ladrão arrependido. Não foi para os dois ladrões na cruz, porque um blasfemou, um reclamou, um não quis se converter dos seus pecados, mesmo ali em face à morte. Mas um deles, arrependido, disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. E observe a resposta que Jesus deu para ele. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus foi para onde quando ele morreu? Para o paraíso. Aonde aquele homem que se arrependeu dos seus pecados foi? Para o paraíso. Eu imagino se eles não tiveram a morte no mesmo instante, porque a Bíblia diz que Jesus morreu um pouquinho antes, quando aqueles soldados foram quebrar as pernas dos dois ladrões, que era para apressar a morte deles. Quando ele chegou em Jesus, além de se cumprir a profecia que nenhum osso seria quebrado, os soldados testificaram que ele já havia morrido, e enfiaram uma lança aqui nesse lado, que verteu água e sangue. Mas eu imagino assim, aquele homem arrependido, viu Jesus dando as suas últimas palavras: Pai,
em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E imediatamente Jesus se encontrou no paraíso. E algum tempo depois, pouquíssimo tempo depois, porque Jesus faleceu às 3 horas da tarde, e antes das 6 eles tinham que tirar aqueles soldados. Então, algum tempinho depois, aquele homem arrependido, que teve a oportunidade de vida, ele morreu. E no instante que ele deu o último suspiro de vida, ele abriu os olhos e ele estava no paraíso com Jesus. Aleluia! Essa é a promessa do Senhor. Todo aquele que morre em Cristo, ele vai para o paraíso. Por isso que lá em Apocalipse, que eu citei agora há pouco na nossa conversa, capítulo 10, versículo 13, bem-aventurados os que de agora em diante morrem no Senhor, porque descansarão das suas obras. Aleluia! Lá no paraíso nós aguardaremos a ressurreição, no ressoar da última trombeta. Então os mortos ressuscitarão em Cristo, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor para todo sempre nas nuvens. Então o paraíso é real, o inferno também é real, porque diz o texto aqui que quando aquele homem que não se arrependeu dos seus pecados, ele foi levado para o inferno. Lá é o lugar de sofrimento. Diz o texto que eles tinham sede constante. Às vezes eu não durmo muito bem, não tomo xarope antialérgico, ou não coloco um descongestionante nasal, assim, principalmente dias que tem dias que a gente não dorme muito bem. Eu tenho esse problema respiratório, e eu acordo daí várias vezes à noite com a boca extremamente seca, e às vezes eu estou muito cansado, e eu sei que eu estou com a boca seca, e eu fico protelando para despertar e levantar, e é aquela consciência que é no estado alfa ali do sono, que a gente tem essa consciência, mas não quer despertar, e aquilo vai dando uma agonia, até que eu levanto e tomo água. Aí a Bíblia diz, e olha só que são algumas horas ali, porque eu estou respirando de boca aberta, e eu tomo muito líquido, então não é falta de líquido para o meu corpo, é a sede. A Bíblia diz que ele estava com muita sede. Lá a sede é constante, o sofrimento é constante. Jesus disse que lá o fogo não se apaga e o verme não morre. Você tem noção? Quem já viu um pedaço de um animal ali em putrefação, cheio daqueles vermes andando? Então a Bíblia diz que o verme ele não morre. Então existem os tormentos para quem está no inferno. O verme não morre e o fogo não se apaga. É um tormento eterno. Tem pessoas que dizem: a vida, o inferno é aqui na terra porque eu sofro. Sofrimento que nós passamos, ou que alguém possa passar aqui, jamais vai se comparar ao inferno, porque o inferno ele é real. Outra lição que nós aprendemos aqui é que na eternidade haverá lembranças desta vida, principalmente para os que se perderam, porque a Bíblia fala: aqueles que morrerem em Cristo, não haverá lembrança das coisas ruins, porque nós não sofreremos mais. Mas o texto diz, porque aquele homem, ele começa a conversar com Lázaro, ele entende da sua situação, ele entende que ele não pode sair dali, e ele começa dialogando com Abraão. Ele disse assim, no verso 28, ele pede para que, antes do 28, no 25 em diante, ele pede para Abraão ressuscitar Lázaro, para que Lázaro vá até a casa dele. Ele disse assim: eu tenho 5 irmãos, ressuscite para que dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele sabia que ele não podia sair dali, e ele pediu para que Lázaro fosse ressuscitado, e a resposta que Deus deu ali, o Abraão deu, foi assim, ele disse: não adianta, ainda que um dos mortos ressuscite, eles não acreditarão, eles têm a lei e os profetas, ou seja, tem a Bíblia.
A Bíblia mostra que o homem é pecador, e se o homem não acreditar no que a palavra de Deus diz, ele não tem como se arrepender dos seus pecados. Não é o achômetro do homem, não é aquilo que o homem imagina, não é a vã imaginação do homem, é o que a palavra de Deus diz. Acreditando ou não acreditando, a palavra de Deus se cumpre, e ela é autoridade absoluta para toda a humanidade. Outra lição que nós aprendemos é que o inferno não foi feito para o homem. Veja o que Jesus nos disse em vários textos aqui de Mateus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quando o diabo se rebelou lá no céu, ele foi expulso, e Deus criou o inferno para ele. Mas o texto está dizendo que homens vão para lá. No próprio Mateus 25:41 ele diz: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Então quem não crê, não se converte, esta é a dura realidade, vai para o inferno, que um dia o inferno será lançado no fogo que arde eternamente, fogo e enxofre. Então o objetivo da criação foi para o diabo, mas o homem está sendo enganado, achando que é história para boi dormir, que é só para amedrontar as pessoas, quando a Bíblia fala que é a realidade. A quarta lição que nós aprendemos com esse texto é que a hora da tua escolha é agora. A hora da escolha, do passo que você vai dar para a eternidade, aonde passar, é hoje, não é amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 6:2, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Nós fazemos o trabalho com moradores em situação de rua, e é uma situação difícil, porque você vê as pessoas embriagadas e uso de outras drogas, tudo, mas tem algo que eu falo sempre para eles: eu levo eles a confessar a Cristo como Salvador, e já vários morreram nessa situação, e teve um que as pessoas falaram como ele estava, que ele estava sozinho no local, e deve ter tido um mal súbito, alguma coisa assim, começou a passar mal, e eles encontraram ele ajoelhado dessa forma, como quem está orando, e eu tenho certeza que aquele homem, ele partiu para a eternidade com o Senhor, porque nós sempre levamos as pessoas a confessar a Cristo, dizendo: hoje é o dia da salvação, você não sabe o dia que o Senhor vai te chamar. Teve uma outra mulher que também morreu, e há pouco ela tinha confessado a Cristo como Salvador. Então a Bíblia diz que hoje, agora, se você está ouvindo essa palavra e ainda não tem certeza da salvação, agora é a hora da sua salvação. Próxima lição que nós aprendemos, nós teremos essa e mais duas: é impossível mudar o destino depois da morte. É impossível. No verso 28, ele diz, verso 26, está posto um grande abismo entre vocês e nós, de modo que os que querem passar daqui para lá não podem, nem de lá para cá. Depois de selada a morte, depois da morte está selado o destino do homem, não há como mudar. Próxima lição: o único caminho que pode salvar o homem e levar para a eternidade é Jesus Cristo. Você sabe de cor e salteado João 14:6, vamos repetir comigo? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a sexta lição próxima lição, eu já citei aqui, é só para enfatizar: é necessário
acreditar o que está escrito na palavra de Deus. Não existe outro livro, não existe outro livro além da Bíblia que mostra da onde o homem veio, para que o homem veio e para onde o homem vai. Somente a palavra de Deus. Então creia nessa palavra. Se você ainda não tem certeza da salvação, se arrependa hoje mesmo, porque hoje é o dia da salvação. Pai, em nome de Jesus.